Muito bom dia, gente querida. Sejam muito bem-vindos ao primeiro episódio da primeira temporada daquele que será o seu mais querido podcast, o nosso VET Virtual, com o tema Bioquímica da Vida Real. Eu sou Ana Carolina e aqui nós temos a missão de fazer a divulgação científica de assuntos da veterinária de uma maneira embasada, contextualizada e descontraída. Hoje nós falaremos sobre o bem, com um convidado muito especial, o Igor, que é estudante de veterinária e pesquisa sobre bioquímica. Igor, fala para os nossos ouvintes um pouquinho sobre você. Bom dia a todos os ouvintes. Eu me chamo Igor e como estudante de medicina veterinária eu sei bem a importância da bioquímica e do bem na nossa rotina de estudos e profissional. Vocês sabem o que é o bem? Não é o tio bem e nem o bem 10. O bem, B-E-N. Então essa sigla para balanço energético negativo. E eu vou falar um pouquinho sobre esse assunto relacionado às aves de produções e às aves silvestres. Então, para entender o que é balanço energético negativo, é interessante que a gente saiba o que é esse balanço, energético. Então, o balanço energético ele é uma excelente ferramenta para entendermos sobre ganho e perda de peso. Ele trata da relação entre a quantidade de energia obtida, que entra no corpo, calorias ingeridas e a que é despendida, que são as calorias gastas. Então, se consumimos e queimamos a energia na mesma quantidade, o balanço energético é dito como neutro, E se consumimos mais do que gastamos, teremos o balanço energético positivo e ficaremos com calorias excedentes no corpo, o que serão estocadas e observaremos ali o aumento do peso nesse organismo. Mas se o gasto de calorias for maior do que o seu consumo, de sua ingestão, e aqui podemos ter alguns fatores responsáveis, sendo o principal deles o manejo alimentar, Então ali teremos o nosso balanço energético negativo, o bem, ou seja, a consequência primária do bem é a perda de peso nesse organismo. Mas olha, na nossa sociedade a gente vive falando em perder peso como algo almejado. Explica pra gente, por que um animal em estado de bem é ruim? Então, Ana, a perda de peso ela pode ser desejada por muita gente, mas está longe de ser um objetivo na pecuária, principalmente em animais de produções como as aves, Então, nas unidades de produção de carne, quanto maior a ave, maior seu peso. Mais carne ele tem e mais caro ele vai ser vendido. Então, esse processo ele precisa ser regulado em todas as fases de desenvolvimento das aves, pois já foi constatado que o bem, o balanço energético negativo, durante as fases iniciais do desenvolvimento, pode ser extremamente prejudicial e afetar o sucesso das pintainhas, tornando ali seu crescimento mais demorado e fazendo com que eles sejam mais suscetíveis à morte, especialmente quando submetidos ao estresse térmico dos galpões e dos aviários. Então, em frango de corte, já que estão prontos para o abate, o bem associado ao estresse do transporte até o abatedouro para gerar perda de peso e afetar a qualidade da carcaça, mesmo em um tempo que consideramos curto. Tudo isso devido às rotinas metabólicas alternativas que o organismo dessas aves tende a recorrer para obter energia, Então, essas rotinas alternativas envolvem reações catabólicas que afetam o peso final da carcaça. E quando somadas ao estresse, geram ali metabólitos secundários que vão diminuir a sua qualidade. Então, já em matrizes poedeiras, devemos levar em consideração que o organismo da ave terá o gasto energético para a formação dos ovos. Então, é interessante um balanço energético positivo antes do primeiro ovo, já que essa estratégia de manejo estimula a ave a iniciar seu ciclo de postura. Uma ave mal nutrida, ela terá ali a produção de ovos bastante prejudicada pela falta de nutrientes que vão ali formá-lo, Então, sendo na qualidade deles ou na velocidade com que eles são produzidos. Isso devido à falta tanto de nutrientes para a composição do ovo, quanto para a energia promotora dos processos fisiológicos que a matriz ali precisa para formar o ovo. Tá, então quer dizer que é só eu dar um monte de comida para a ave e fazer ela engordar, que isso já me garante uma boa carne de frango ou uma boa produção de ovos? Não. Só dar qualquer coisa para a ave comer e engordar e deixar por isso mesmo não vai funcionar. A alimentação delas é muito bem cuidada e balanceada, almejando sempre o melhor crescimento e a melhor produção de ovos. Então, a alimentação de frangos de corte ele tem passado por muitos ajustes no decorrer dos últimos anos.
Anteriormente, né, era comum o uso de apenas 3 formulações na dieta de frangos, né, sendo a ração inicial, a de crescimento, a ração final. Mas já há algum tempo, né, a ração pré-inicial passou a fazer parte do grupo, né, passando até então 4 fases de rações. Então, esse método de alimentação segue sendo bem comum atualmente. Entretanto, alguns nutricionistas animais, né, estão trabalhando com a utilização de 5 rações, acrescentando a uma ração extra na fase de crescimento. Então, no entendimento desses profissionais, o acréscimo é ideal devido ao rápido desenvolvimento do frango, né, fazendo com que os níveis sejam mais adequados a cada etapa da criação. Então, em alguns casos, né, períodos controlados de privação nutricional podem gerar carcaças com menor teor de gordura, que poderia ser interessante para algumas parcelas do mercado. Mas o aumento no tempo de desenvolvimento das aves e o menor peso da carcaça em comparação com aves submetidas a regimes de alimentação à vontade tornam essas estratégias desinteressantes, né? Os ingredientes utilizados nas rações devem passar por um rigoroso controle de qualidade, além de possuir ali uma alta digestibilidade para facilitar o consumo e a absorção pelo organismo desse animal. E se pensarmos nas aves silvestres? O que na prática pode acontecer com elas se estiverem em estado de bem? Então, a resposta é parecida, na verdade, né? As aves predadoras, elas precisam se manter em forma para caçar, assim como as aves que são presas precisam estar em condições físicas de conseguir fugir de seus predadores. Um estado contínuo de balanço energético negativo pode acabar tornando elas mais fracas e mais lentas, o que pode acabar em suas mortes ou fazendo com que percam a presa, né? Nos 2 casos, elas vão sair prejudicadas. Sem falar que as aves com uma boa alimentação têm corpos e plumagens mais chamativas, né? E vão aumentar ali suas chances de acasalar e perpetuar a espécie e produzir ovos mais fortes. Então, em um estudo, né, comparativo que foi realizado por alguns pesquisadores na Holanda, foi observada a correlação entre o sucesso reprodutivo de 2 comunidades de corvos marinhos e o seu balanço energético, onde o grupo identificado com o balanço energético negativo, ele apresentou uma diminuição em sua população ao longo dos anos. Então, é interessante a gente salientar, né, que em alguns casos o bem ele pode atuar como um fator positivo para as espécies selvagens de aves. Então, já foi constatado que aves submetidas à suplementação em sua dieta durante o inverno geravam uma prole menor, mais fraca e com uma taxa de sobrevivência menor. Esse fenômeno, né, ele foi explicado levando em conta que a suplementação de dieta de toda a população de determinada espécie acaba favorecendo o sucesso reprodutivo de indivíduos com uma carga genética mais fraca, né? Então, logo para os indivíduos de espécies selvagens, o balanço energético negativo ele pode ser um problema, mas do ponto de vista ecológico ele pode atuar de forma positiva, fazendo com que apenas indivíduos altamente eficientes e adaptados, né, eles consigam ali perpetuar a espécie. Nossa, que estudos interessantes, hein? Bem, foram informações muito ricas que compartilhamos na nossa conversa de hoje, caro Igor. E fica aí a dica de alimentar bem os bichinhos e a nós mesmos. Muito obrigada pela presença, Igor. Foi um prazer, Ana. Contribuir com a propagação de informações tão importantes é sempre uma satisfação para mim. E com isso, terminamos o nosso primeiríssimo episódio do VET Virtual. Agradecemos a presença dos nossos queridos ouvintes e contamos com a sua audiência no próximo episódio.